Iniciamos o programa de hoje oferecendo as nossas vibrações positivas pelo bem-estar de todos vocês e, ao mesmo tempo, agradecendo pelo carinho que recebemos através da sua audiência. Ontem foi o Dia Nacional do Livro, o livro em geral, de qualquer categoria. Mas nós aqui queremos fazer um convite especial para vocês. Se ainda não conhecem a literatura espírita, quem sabe não seja agora a hora de começar. O nosso segmento é um dos mais robustos da literatura brasileira, com milhares de títulos publicados. Só os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco são cerca de 700. Então tem livros de todos os gêneros, livros de estudos, de mensagens, dissertações, romances, contos, autoajuda, infanto-juvenis, científicos, filosóficos. Então, meu amigo, minha amiga, o que está esperando? Depois de começar essa feliz aventura, temos certeza que nunca mais deixará de ler livros espíritas. E temos mais uma boa notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná possui um departamento para cuidar só desses assuntos relacionados com a literatura espírita, inclusive com o funcionamento do Clube do Livro Espírita há mais de 25 anos. Lembrando também que na internet há muitos livros disponíveis para serem baixados gratuitamente. Então você pode ligar para a gente ou enviar um e-mail, uma mensagem no número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que nós teremos o máximo prazer de dirimir todas as suas dúvidas envolvendo o livro espírita. Fique agora com o nosso tema livre de hoje, que vai tratar da lei de progresso. Bem interessante, acompanhe. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre a lei de progresso. Comigo aqui mais uma vez, a Mariana e a Rose Heidmann. E a gente vai direto ao assunto, que a gente tem vários tópicos aqui, inclusive das obras de Kardec, para nós enumerarmos. Aqui no livro A Gênese, no 3º capítulo, item 5, vou dar uma lidinha aqui. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são estimulantes ao exercício de sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, mediante o incitamento à pesquisa dos meios de se subtrair aos mesmos males. Se nada receasse, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nada descobriria. A dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na vida do progresso. E na questão 783 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Mariana, você poderia dar um exemplo para nós atual desses abalos, ou moral, ou social, ou físico, que ele está se referindo aqui? Então, nós podemos lembrar do tsunami na Indonésia, que ceifou a vida de 216 pessoas, né? E após esse evento, foi estabelecido instalações de sirenes, de prevenções de desastres naturais, para que as pessoas fossem avisadas com antecedência e, com isso, serem retiradas desse ambiente para que não houvesse tantas mortes. Também outro caso interessante é o Titanic. Depois que ele naufragou lá no Oceano Índico, foi criado assim, foi estabelecido que todas as embarcações têm que ter botes salva-vidas para todos os passageiros. E treinamentos também para que as pessoas, a tripulação, possa socorrer essas pessoas. Então, quando tem essas grandes ocorrências de abalos físicos ou morais, naturais, logo após, o homem procura meios de
progredir, de arrumar meios de não acontecer tantas vítimas. Então, é um desafio para proteger o seu semelhante. Nesse caso que você está citando aí, Mariana, é mais o progresso, digamos, tecnológico, intelectual, né? Rose, você diria que a Covid poderia entrar como desses tipos abalo, mas no sentido moral? Eu entendo que nos dois sentidos. Em primeiro lugar, o que o Covid nos está trazendo, né, no progresso científico, pesquisas, né, a vacina pelo RNA mensageiro, por exemplo, vai ser provavelmente uma base para a vacina da AIDS, que há décadas se pesquisa e não se achava, né, ou não havia investimento suficiente na busca da vacina. E agora ela está um bom passo adiante. Então, do ponto de vista científico, ele é um estímulo. Mas do ponto de vista moral, acredito que, sobretudo, a humanidade chegou a um estágio de poder bélico que as guerras que aconteceram, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que provocaram um grande desenvolvimento científico, sociológico e até nos valores éticos e morais, a diferença de castas, de grupos sociais, né, diminuiu muito, o que é um progresso moral. Hoje em dia a Covid conseguiu até certo ponto o mesmo resultado. Por quê? Porque ela uniu, ou deveria ter unido, todos os povos contra um inimigo comum. Não foi preciso mais um contra o outro, que levaria ao aniquilamento até da espécie humana. Parece que a divindade deu um jeito de provocar um inimigo comum, e agora a segurança dos países mais desenvolvidos, mais ricos, depende deles investirem nos mais pobres para não haver desenvolvimento de novas cepas. Então, a sabedoria divina parece que impulsiona o progresso moral, forçando até a criatura para buscar a própria segurança, a se importar com o próximo. Isso, para mim, é maravilhoso. Bom, deixa eu fazer uma leitura aqui, seguindo a nossa sequência, ainda do livro A Gênese. Isto posto, claro que ele vem expondo anteriormente, né? A gente está pegando um parágrafo, um recorte. Diremos que o nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso, que é nosso tema, o título do nosso tema. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Voltando na continuação, num outro item, diz assim: em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas migrações, aí que eu quero que vocês comentem depois, que fala-se muito no meio espírita, essas migrações de espíritos de outras ordens para cá e talvez com saídas, justamente com a própria pandemia, esse número muito grande de mortes e outras situações, né? Vamos ver se a gente encontra uma conexão espiritual, né, doutrinária em cima disso. Então, essas migrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, como resultado das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas, etc. Aí ele mais à frente diz: portanto é preciso considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de a retemperar mediante a introdução de novos elementos espirituais mais purificados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, ali não estão senão as vestes dilaceradas, porém nenhum espírito perece. Nada fazem senão mudar de ambiente, em lugar de partir isoladamente. Partem em quantidades, eis toda a diferença. Eu vou logo em seguida... Tem muita coisa interessante. Comenta esse pedacinho e depois eu sigo para passar para a Mariana. Os exemplos que nós temos disso, né? Relatado pelos espíritos, né, que divulgaram através do Chico e de outras obras, a grande migração espiritual que houve da Europa para o novo continente, especialmente para o Brasil. Com a Revolução Francesa, aquele número de mortes, com as guerras napoleônicas, algum tempo depois, né, com aqueles milhares de mortos em diferentes países, foi promovido, segundo a revelação espiritual, uma migração espiritual de muitas dessas coletividades para reencarnarem no novo mundo,
para que aqui, livres daquele preconceito, daquela sociedade dividida, né, entre nobres e plebe, eles pudessem evoluir com mais tranquilidade do ponto de vista espiritual. Então esse é um exemplo de migração relatado pelo plano espiritual que se deu dentro da própria Terra, como tantas outras. Povos muito enquistados nos seus hábitos, muitas vezes são renovados e transmigram para outras regiões para que nessa forçada aculturação eles adquiram valores novos e se desapeguem muito das suas tradições que estão prejudicando o seu progresso. E entre os mundos nós sabemos, né, quando atinge um estágio em que uma determinada parcela da humanidade já deseja equilíbrio e paz e a outra está incompatível com esse estado de coisas, chega um momento em que a divindade arranca dali os espíritos que não se compatibilizaram com o progresso, eles dão uma oportunidade de progresso no mundo adequado ao seu nível de exigências e de desejos, violento, primitivo ainda, mas em que progredirão rapidamente. É isso. Mariana, eu vou ler mais 2 tópicos aqui para você dar continuidade aí nas nossas explanações. Ainda da Gênesis capítulo 18, diz assim, a certa altura, nesse tempo, não se trata de uma... Olha quando a Gênesis foi publicada em 1865, né? Então já são 150 anos, 156, né, se não me engano. E já se falava que naquela época tinha aquilo que nós falamos em transição planetária, mudança do mundo e provas e expiações para a regeneração, já havia prenúncios de que isso já estaria às portas. Diz assim, nesse tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, olha a pandemia aí, a uma raça, é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. E depois, um pouquinho mais à frente, diz assim, sim, é uma resposta de um espírito que estava sendo indagado. Certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. É verdade, né? A gente costuma brincar que depois da tempestade vem a bonança, né? Então, o que vem mostrar para nós? Que é necessário que aconteça esses grandes flagelos, essas grandes mudanças, para que nós possamos também evoluirmos. Porque o progresso, ele está fatalmente para o homem. Ele vem lento, mas ele tem um tempo para acontecer, para ocorrer. E, de vez em quando, é necessário um impulso maior, porque tudo na natureza é necessário que desabroche. E ela tem o tempo para nascer, tem o tempo para morrer, tem o tempo para plantar, para arrancar, como diz lá em Eclesiastes. Então, o tempo. E o espírito, ele necessita, né, desse impulso para a sua evolução. Então, nós tivemos, através da história, as guerras, as doenças, as grandes pandemias, justamente para incentivar o homem na parte intelectual, que é da pesquisa, como a Rose já trouxe hoje, no caso da pandemia do Covid, e também na parte moral, que é da união, da fraternidade. Solidariedade. Solidariedade. Né? Então, tudo o que acontece tem uma razão de ser. É um encadeamento, é uma harmonia. Nada acontece fora. E o que para nós, como está lá na questão do Livro dos Espíritos, é uma destruição, na realidade é uma transformação. Nós é que não compreendemos e enxergamos a destruição só pela dor, mas a dor ela é benéfica porque nos faz crescer. Rose, nos itens 18 e 19, nós estamos falando bastante aqui, porque a Gênesis tem um capítulo que fala que é sinais dos tempos e tal. O item 18, ele fala que o progresso intelectual, foi o que ela acabou de colocar, precede ao moral.
Com a inteligência você aprende a fazer o discernimento entre o certo e o errado. E daí no 19, ele diz assim: unicamente, porém, o progresso moral que pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Você já estava até se antecipando um pouquinho, colocando as palavras do livro ali, né? É isso. O moral... Essa que é a verdade, né? Como é que a gente vai negar? O que acontece com a humanidade? Ela aprende, né? Ela se instrui, a ciência progride. Mas o homem, o país que conquista, até um certo tempo atrás era fatal. Ele conquistava o poderio bélico, ele conquistava o poderio científico, ele usava aquilo, não vou nem dizer que ainda não use, né? Para extrair riqueza dos povos menos poderosos, dos povos subjugados, dos povos primitivos, para a exploração do semelhante. Adquirir um poderio bélico e bombardear outros países para conquistar campo de petróleo, né? Passado distante, isso. E hoje, o que nós vemos, né, com essas repercussões morais que a pandemia, por exemplo, traz, e a longo prazo a gente nota nas comoções sociais produzidas pelos grandes abalos humanos, né, como as guerras e o poderio conquistado, as pessoas acabam, aos poucos, vendo que se não utilizam essas conquistas materiais para trazer conforto geral, aos poucos, aquela sociedade que dominou as outras perde tudo o que tem. De alguma forma, o poder divino intervém para que as grandes nações poderosas, né, tenham o seu tempo. E esse poderio passa, cessa e é transferido para outra. Então, devagarinho, a humanidade é obrigada a amadurecer moralmente e a conquistar e a conduzir as suas conquistas intelectuais para o bem comum. Caminha devagar? Caminha. Mas já estamos muito distantes do tempo em que se podia empalar pessoas na rua e isso era permitido. Hoje em dia haveria uma reprovação social coletiva, então evoluímos. Mais um pouco, né? E veremos essas grandes conquistas científicas repartidas, sem tanta preocupação com royalties, primeiro para o país que conquistou aquele conhecimento. E para a gente terminar aqui, né, tem o item 28, que eu vou sintetizar também, que diz aqui o seguinte: a época atual, já lá atrás, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. Cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Vejam o pessoal que está chegando aí, né? Unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento interior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Infelizmente, o nosso tempo está terminado, a gente podia até comentar mais um pouquinho. Eu sei que ela ficou com um pouquinho de água na boca para falar mais, ela também. Mas a gente volta numa outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção, segue o nosso programa. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. No quadro Fonte Allan Kardec, eu trouxe uma das citações de Jesus
que muitas vezes é mal compreendida. A gente precisa de uma certa atenção e estudo para compreender. É a citação de Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. No Evangelho está mais ou menos assim: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão, o assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, e elas escutam e conhecem a sua voz. E chama a cada uma delas pelo seu nome e as leva para fora. E Jesus também disse: eu sou a porta. E finaliza dizendo nesse trecho: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então é bem complexo, e tanto que quando Jesus disse isso também as pessoas não compreenderam, mesmo os apóstolos tiveram dificuldade. E Jesus sempre usou, claro, os elementos da época, que eram as ovelhas, o pastor, etc. E Jesus se colocou como uma porta. Por quê? Porque Jesus era o caminho, ele veio nos trazer a boa nova, nos trouxe a informação para que soubéssemos a direção, conhecêssemos a voz do pastor, né? Sendo nós as ovelhas, temos que conhecer a voz do pastor. E Jesus afirma que as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem ela. Mas como que nós conhecemos essa voz? Ela é a própria consciência nossa, é o nosso próprio bom senso. Porque quando tomamos determinadas atitudes, a nossa consciência nos coloca numa situação de isso é correto ou isso não é correto. Essa é a voz do pastor que todas as ovelhas conhecem. E o ladrão é justamente aquela voz, aquela que nos chama às facilidades, que nos chama a burlar nossa própria consciência, né, a não ouvir a voz do nosso pastor e ouvir as vozes que nos levam para as facilidades da vida material, para os prazeres mundanos, os prazeres fúteis, os poderes ilusórios daqui da nossa encarnação, mas que nos dão migalhas, porque elas são fúteis, são por tempo limitado e nos trazem prejuízos morais, porque acabamos não ouvindo a voz do nosso pastor, acabamos não dando atenção, fugindo dessa voz, ou seja, nós contradizemos nossa própria consciência. É isso que nos causa o prejuízo. E isso nos causa o sofrimento posterior, né? Jesus usou essa parábola do pastor e da voz e das ovelhas dessa forma, sendo nós as ovelhas, a nossa consciência é a voz do pastor, aquilo que Deus nos colocou como leis divinas e que vamos compreendendo à medida que evoluímos. E ele mesmo, Jesus Cristo, se colocou como a porta. A boa nova que ele nos trouxe é a direção, é a forma como vamos trabalhar essa nossa reforma íntima, esse nosso desenvolvimento, essa nossa evolução, mas de acordo e com coerência em relação à nossa própria consciência, ao nosso conhecimento do certo e do errado que adquirimos ao longo da nossa vida. Então, essa parábola tem essa profundidade. E nós precisamos, ao ler, unir os elementos que Jesus nos disse e trazer também para os dias de hoje, que fica mais claro quando a gente percebe esses três elementos. A ovelha, ou seja, a população, a nossa própria consciência, a voz do Criador, as leis de Deus e o nosso caminhar em direção à porta, em direção ao caminho que Jesus colocou para todos nós. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Armazém da Paz. No editorial, 3 minutos no Dia das Crianças. Lei Federal declara Chico Xavier como herói da pátria. Tolerância, hoje mais do que nunca. A desencarnação da escritora Zélia Carneiro Baruffi e a terceira parte da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Eu vou ler aqui e depois tecemos os comentários. Por que Deus permite que, às vezes, morra tanta gente nas catástrofes naturais? Bem, no Livro dos Espíritos temos uma questão bastante semelhante a essa questão do quadro de hoje, que diz assim: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu vou ler a resposta que está no Livro dos Espíritos. É a questão 737. A resposta vem assim: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os aprecieis. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que nos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Bem, a resposta aqui do Livro dos Espíritos explica, então, que é necessário esses flagelos, essas catástrofes naturais que passamos e vivenciamos vez ou outra, estando encarnados aqui nesse plano, para que a gente consiga aprimorar o nosso desenvolvimento moral, intelectual, a nossa evolução. Deus não permitiria que muitas pessoas morressem por meio dessas catástrofes, se fosse assim, não fosse necessário. A gente entende a catástrofe e nós normalmente entendemos o sofrimento como algo ruim, não é verdade? Porém, todo sofrimento, seja ele por meio desses desastres naturais, por exemplo, agora no momento estamos acompanhando a questão dos vulcões, e nós percebemos o quanto isso causa prejuízos, tanto materiais quanto pessoais, espirituais, para aquelas pessoas que estão vivenciando. Então, quando nós olhamos pelo aspecto ou pelo filtro do sofrimento, nós entendemos isso como ruim. Porém, quando nós estamos vivenciando esse tipo de situação, nós também estamos aprendendo através desse momento ou por meio dessas situações, dessas dificuldades, o espírito está evoluindo, está melhorando, está aprendendo coisas, está também passando por provações, está passando por momentos que é necessário para o seu desenvolvimento. Então, sempre que olharmos essas mortes, precisamos entender que tudo está correto dentro da lei divina, nada está fora do lugar, nenhuma pessoa sequer vai desencarnar ou vai padecer sem que esteja dentro de um plano de inteligência suprema, de amor supremo, de bondade suprema. Então, sempre que nós olharmos para qualquer tipo de sofrimento, lembremos do nosso Senhor, nosso Deus, que está controlando e cuidando de todos nós. Não precisamos ter medos, amigos. Então, vamos olhar por esse prisma e vamos seguir em frente no caminho do bem, seguindo sempre as mensagens do Evangelho e de Jesus. Muita paz a todos.